Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva no canal, deixa um like, um comentário, um dislike, uma sugestão. Vamos falar um pouco aqui hoje sobre o jogo do Corinthians e Flamengo que passou no estádio do Neoquímica Arena. Antes de tudo, falar um pouquinho sobre o treinador aqui do Corinthians, né? Inclusive isso aí é para a torcida do Corinthians. O treinador Vitor Pereira realmente ele passa por uma situação bem complicada no clube do Corinthians, que é a questão de plantel, né? E ontem isso foi muito específico, isso ficou muito evidente, que é um time que realmente não tem um plantel para trabalhar. Você olha para o banco do Corinthians, porra, quem você vai colocar ali para substituir? Você tem quem ali? Você tem o Rony. O Rony vai mudar o que no jogo? Praticamente nada, gente. Vai mudar praticamente nada, nulo. Né? Então eu vou até em defesa assim do treinador. Acho que nem tudo é culpa do treinador ali. O treinador passa uma estratégia, os jogadores executam, e onde o Corinthians não executou da maneira correta, isso foi evidente, isso foi claro, né? Tu olha pro banco, tu não tem, tu tem Giovani, tu tem Rony, quem tu vai colocar para mudar o jogo ali? Os jogadores do Corinthians de nome aí que realmente poderiam mudar uma partida não tá no time. Renato Augusto, Paulinho, William se machuca, entre outros. Então é bem complicado o Corinthians trabalhar dessa maneira. Então fica difícil. É um time muito limitado. Eu acho até que o resultado foi pouco ainda pelo plantel que o Corinthians colocou em campo, gente. Você tem ali o Adson, o Mosquito, não são jogadores decisivos para entrar no jogo grande assim. Então é bem complicado. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, tá? Qual foi a estratégia da equipe do Corinthians, qual foi a estratégia da equipe do Flamengo, quem executou melhor realmente saiu com a vitória. Foi esse massacre mesmo, realmente, que estão falando? Foi um massacre mesmo? Foi um jogo de domínio do Flamengo? Vamos falar um pouco sobre isso também. O que aconteceu no jogo é o seguinte, é que o Vitor Pereira ele tinha uma estratégia na sua cabeça, que era realmente uma estratégia que ele já tinha feito até contra a equipe do Flamengo no primeiro jogo no Brasileirão, no qual o Corinthians vence, com gol contra do Rodinei, que era aquela estratégia de atrair o adversário para ganhar campo, ganhar espaço, ganhar corredor. O que seria? O Flamengo tem um losango, um corredor muito curto. O Flamengo tem um meio campo curto. Então dá o corredor ao adversário. O que acontece? Quando o Corinthians tivesse a posse de bola, era essa atração que o Vitor Pereira fala que ia acontecer. Como o Corinthians tem um losango, tem um meio campo curto, que são 3 zagueiros, é no 4-3-3 que o Flamengo se defende. Quando essa movimentação acontece, realmente os corredores ficam totalmente livres para que você possa mudar de corredor, trocar de corredor, para que você possa ter essa dinâmica de usar os corredores, usar os espaços no corredores no qual o losango te dá. O losango ele vai te dar esse espaço nos corredores para que você possa utilizar e aí você tentar definir o jogo dessa maneira. O losango ele te dá espaço também, não só no corredor, mas te dá espaço nas amplitudes. Quando tu abre teu time aqui, o Corinthians joga um time bem espaçado, esses espaços aqui, eles vão existir no jogo, porque o losango ele é curto. Então o losango ele vai te dar esses espaços. E o Vitor Pereira queria que isso acontecesse, mas o que acontecia na equipe do Corinthians era o seguinte: quando o jogador do Corinthians tinha a bola e o Flamengo fazia sua movimentação, em vez deles inverter essa jogada para um corredor mais livre, um corredor de progressão de ataque, as jogadas eram tentadas criadas por dentro desse bloco. O Corinthians tentava criar por dentro desse bloco. Então isso irritou o Vitor Pereira, no qual tinha uma estratégia na cabeça e essa estratégia não foi executada com sucesso pelos seus atletas. Aí já não põe culpa no treinador, eu já isento o treinador nesse sentido. Aí os atletas realmente erraram. Vou mostrar imagens e vocês vão entender também que realmente o Vitor tem razão nessa sua indignação. Já na parte do Flamengo, o Flamengo ele foi bem estratégico também, principalmente na sua construção, porque o Corinthians deu esse espaço ao Flamengo, talvez por ingenuidade ou uma forma de marcação do Vitor Pereira que não veio dar certo. Você tinha um Flamengo na sua construção, digamos, tá? Seu losango aqui bonitinho formado, seu losango formado, seus laterais avançados, somente o Rodinei, e o Felipe Luiz era o cara que ficava mais um pouco aqui para dar uma opção de passe. O que o Corinthians fazia na sua linha? O Corinthians marcava no 4-5-2,
5, 4, 5, 4, 5, 1. Era a forma que o Corinthians fazia sua marcação alta. 4-5-1 era uma marcação alta média, não era uma marcação tão alta assim, tá? Uma marcação alta média. O Corinthians até começou fazendo pressão alta no Flamengo, e até realmente ali nos minutos, até o primeiro gol do Flamengo acontecer, você tinha um Corinthians que tinha um domínio, o Flamengo também que tinha um certo domínio. Era um jogo mais equilibrado nessa questão, que o Corinthians realmente marcou um pouco lá em cima. Mas o que acontece? O Corinthians fazia isso aqui na sua saída de bola, essa marcação. Aí que morava o problema era nos volantes, tanto o Duqueiroz, tanto o Cantídio, tanto o Maicon, que depois saiu para a entrada do Fausto. O que acontecia? O Corinthians fazia essa linha de 5 na frente, mas atrás você tinha um Flamengo totalmente livre. Você tinha jogadores do Flamengo atrás, muitas vezes 4 jogadores do Flamengo atrás dessa primeira linha do Corinthians. Então, isso era um erro que o Corinthians cometia nessa sua iniciação, nessa sua construção de jogo. E isso para o Flamengo é ótimo. Acontecer isso aqui para a equipe do Flamengo é ótimo, porque o Flamengo aqui ele tinha o Felipe Luiz, que poderia trazer ao Flamengo uma profundidade, e nisso ele arrastava o Adson com ele, ou uma bola aqui que passasse por aqui já chegava na frente aqui para a equipe do Flamengo. Se o Corinthians tinha 6 jogadores aqui, o Flamengo tinha 5 jogadores aqui, então o Flamengo tinha 5 jogadores na última linha, na última fase de campo, contra 4 do Flamengo em alguns momentos. Isso era um risco, contra 4 do Corinthians, desculpa, em alguns momentos. Isso era um risco que o Corinthians estava correndo, e o Vitor Pereira até observou isso aí. Ele tenta organizar isso, como ele tentou com o Atlético Goianiense também, que com o Atlético Goianiense os erros do meio do Corinthians foram fatais para a vitória do Atlético Goianiense no Copa do Brasil. Então vou mostrar para vocês imagem para que a gente possa entender melhor isso aqui que eu estou falando para vocês. Vamos lá. E voltando aqui agora, falando um pouco dos corredores que eu tinha falado agora há pouco, né, do Corinthians, que realmente o Vitor Pereira tinha razão, o Corinthians não usava o corredor. O time do Corinthians tinha a possibilidade de tentar, né, ligar os corredores e tentar achar um caminho ali, uma progressão, e não fazia isso, porque você tem uma imagem de um Corinthians para ligar o corredor totalmente livre. Esse Corinthians optava em trabalhar por dentro, trabalhar ali naquela faixa onde o bloco do Flamengo tinha muito mais jogadores e não invertia a bola para outro corredor. Então isso trazia uma grande dificuldade para a equipe do Corinthians. Aqui novamente o Corinthians trabalhando por dentro de novo, uma finalização que acaba indo para fora, tendo liberdade aqui fora do bloco do Flamengo. O Flamengo se defendendo com 6 jogadores, compactado espaço ali para uma virada de bola ali para o Yuri, que estava chegando na meia-lua ali finalizar. Novamente aqui o Corinthians trabalhando por dentro, aqui já no início do jogo ainda. O Corinthians acha espaço ali na amplitude. Novamente aqui você tem um Corinthians trabalhando por esse lado de bloco, aqui, desse lado do campo. Lá em cima você tem 2 jogadores com liberdade do Corinthians. Essa bola chega lá. Mas aqui você não tem um Piton. O Lucas Piton, os laterais do Corinthians tinham uma inversão, né? Quando o Wagner descia, o Piton ficava. Quando o Piton descia, o Wagner ficava. Mas se o Piton aparecesse nesse setor aqui, ele ia trazer uma sobrecarga do Rodinei aqui nesse setor. Então você teria 3 contra 1 ou 3 contra 2, você teria uma superioridade numérica nesse setor de campo. Os laterais não faziam isso, não apareciam para dar essa sobrecarga para a equipe do Corinthians nesse corredor, e a bola não chegava lá também, né? Aqui novamente, aqui é quando o Corinthians rouba a bola em velocidade, né, com a saída de bola errada do Léo Pereira. O Corinthians faz uma pressão alta, até que no primeiro tempo, como eu falei, o Corinthians fez pressão, deu uma dificuldade ali pro Flamengo até, e essa bola vai pro Adson, e o Adson dá uns toques na bola e finaliza errado, não consegue finalizar com perfeição. Depois ele vai pro outro lado, vem jogar do lado direito de campo. Aí eu acho que a situação piora, porque o Alisson recebendo a bola do lado direito, ele vai cortar por cima, então ele vai cortar para cima do bloco, ele não vai cortar por dentro do bloco, como faz um lateral que tem a perna direita naquele setor. Aqui novamente você vê o time do Flamengo no seu losango, fazendo essa compactação central, e o losango ele te dá espaço. O losango ele vai acabar te abrindo espaço para você trabalhar nele mesmo. Por isso que eu entendo a revolta do Vitor Pereira na coletiva. Realmente, o losango ele vai te dar espaço. O losango ele é compactado, ele te dá espaço nas laterais, ele te dá o corredor. Se aqui aparece um lateral aqui, você tem um corredor livre. Tem espaço nas costas do losango também aqui, ó. Poderia ser utilizado. E não é utilizado, a bola vai pro zagueiro, vai para trás. Não tem progressão. Aqui novamente, você vê o equipe do Flamengo totalmente compactado nesse
nessa marcação em azul. A equipe do Flamengo totalmente compactada, marcando pressão alta no portador da bola, 3 contra 1 ali. E você vê os espaços de opção de passe que tinha o Cantídio. O Cantídio não dá esse passe. Ele prefere retornar essa bola para a zaga de novo e iniciar tudo de novo. E espaço de progressão que tinha o Corinthians de agir, achar esses espaços para atacar o Flamengo não aconteceu. Então no próximo jogo o Vitor Pereira vai ter que fazer isso acontecer, porque o Flamengo vai novamente abrir esses espaços. E o Vitor Pereira vai ter que trabalhar em cima disso para isso acontecer. Do lado do Flamengo, o que aconteceu? O Corinthians ele errou em uma coisa. O Corinthians errou, como falei no início do vídeo, os seus volantes já vinham errando contra o Atlético Goianiense nesse balanço e novamente teve outro erro. O Corinthians fazia uma linha de 5 na frente, de 6, digamos, né? O Corinthians ficava no 4-5-1 em alguns momentos na marcação, mas as costas dos seus volantes ficavam muito espaçadas. Ficava com espaço para receber essa bola. Inclusive, dá o destaque aqui ao Felipe Luiz, jogou muito bem, se movimentava para receber essa bola, puxava bastante o Adson na marcação para quebrar essa linha até defensiva do Corinthians, essa primeira linha, e o Adson se perdia bastante na marcação, não sabia se ficava com o Felipe Luiz ou se marcava por dentro, era bem complicado. Aqui você vê o Felipe Luiz voltando para receber essa bola, desse apoio ao Léo Pereira e ao Davi Luiz, e o Corinthians fazendo a marcação ali mais compacta ali no meio campo, tirando a possibilidade de jogada central do Flamengo, que o Flamengo realmente cria bastante pelo centro. O Corinthians não queria que o Flamengo se criasse pelo centro, mas o Flamengo conseguiu achar essa fragilidade do Corinthians. E aqui você vê, né, essa imagem aqui, fica melhor para que vocês entendam. Você vê aqui Cantídio, Maicon e Queiroz, o do Queiroz, 2 jogadores de ponta do Corinthians aqui também, né, nessa linha de 5, mais o jogador de frente aqui, que é o Yuri, fazendo essa marcação com 2 jogadores do Flamengo, o Gomes e o Arrascaeta. E você vê aqui atrás o que tinha o Flamengo. O Flamengo tinha o Rodinei, o Flamengo tinha o Everton Ribeiro, o Flamengo tinha o Maio, o Flamengo tinha o Felipe Luiz passando em profundidade. Então, se a gente for fazer uma contagem aqui, o Flamengo tem 4 jogadores na sua defensiva, o Corinthians tem 6 jogadores na sua primeira linha de combate. Então quer dizer que a superioridade numérica e qualitativa do Flamengo está na última linha. O Flamengo lá tem uma quantidade acima da zaga do Flamengo. O Flamengo tem 4, o Corinthians tem 4 zagueiros ali contra 6 jogadores do Flamengo. Então mostra a superioridade numérica e a superioridade qualitativa do Flamengo nesse setor. Contra 6, 7 jogadores, né, do Flamengo naquele setor. Então o Flamengo tem uma possibilidade maior. Ali tinha um erro do Corinthians nessa marcação de frente. Tinha um erro do Corinthians aqui, porque você tem 6 contra 4, enquanto nas suas costas você tem 7 jogadores. Ou 6 jogadores, desculpa. Então é uma dificuldade que o Corinthians passou nesse jogo, que o Flamengo encontrou esse erro do Corinthians, essa fragilidade, e atacou nela. E conseguiu, num passe aqui do Felipe Luiz, seja ele em profundidade buscando o Felipe Luiz aqui, ou seja ele um passe de ruptura buscando o Everton. O Felipe Luiz tinha essa possibilidade de um passe de ruptura buscando o Everton, aqui juntamente com o Rodinei para fazer uma dobradinha, ou seja, um passe mais longo buscando o Felipe Luiz. Esse passe longo ele foi feito em alguns momentos pela equipe do Flamengo, buscando o Felipe Luiz, mas acabou que era cortado em alguns momentos e até que esse passe curto de ruptura foi encontrado. E o Flamengo começou a achar esses espaços nas costas da linha do Corinthians e aí o Flamengo começou a se encontrar até que chega o primeiro gol. Aqui novamente você vê um Corinthians com a sua linha mais à frente, você vê que o Flamengo faz um quadrado aqui no meio, entre as 2 linhas do Corinthians, a primeira linha e a segunda linha de defesa, faz esse quadrado. Aqui você tem o Arrascaeta fazendo o lançamento para o Rodinei, que totalmente livre aqui desse lado recebe a bola em profundidade, porque tinha essa possibilidade também. Como o Corinthians buscava a sua última linha vindo para cá, porque o Lucas Piton vinha marcar o Everton, o Rodinei ficava totalmente livre, porque o Mosquito não descia para dar esse combate no Rodinei. Ou o Adson, que estivesse do outro lado, não tinha esse combate. Então o Rodinei ficava sempre livre, e muitas vezes o Piton com 2 jogadores, com o Rodinei e com o Everton Ribeiro. Isso era bem complicado para a equipe do Corinthians também. Aqui só para falar do Flamengo, o Flamengo fazia esse losango, seja onde for, o Flamengo faz esse losango, seja lado esquerdo, lado direito, do centro. E aqui a possibilidade do lado direito do Flamengo, esse lado esquerdo do Flamengo, quer dizer,
teve uma possibilidade boa, teve um bom jogo, o Felipe Luiz fez um bom jogo, o jogo foi muito jogado pro lado esquerdo também, então isso ajuda bastante. Se depois eu mostro o mapa de calor, vocês vão dar uma olhadinha, vocês vão ver que o lado esquerdo foi realmente bem usado nesse jogo do Flamengo. A maioria é do lado direito, né? Mas esse jogo também foi do lado esquerdo também, porque o Arrascaeta caiu por ali, o Everton Ribeiro. Aqui você vê também, né? Eu estou mostrando aqui para vocês. Você tem novamente a linha do Corinthians alta, novamente com 6 jogadores. Aqui você tem 6 contra 6, aqui embaixo você tem 4 contra 4. Então aqui você tem igualdade numérica nesse setor, onde o Corinthians está fazendo uma pressão. Mas aqui embaixo, na última linha do Corinthians, você tem um 4 contra 4. Então você tem a superioridade qualitativa do Flamengo. E aí que começa o erro e sai o primeiro gol. Porque o Flamengo tem essa bola aqui, o Davi Luiz tem a bola em posse, o Davi Luiz manda essa bola em ruptura, aqui quebrando essa primeira linha do Corinthians de combate de 6 jogadores. Essa bola chega no João Gomes e aos 36 e 30 segundos saiu o primeiro gol do Flamengo, né? Que é nesse lance aqui, no qual tem a briga Pedro ali, João Gomes, o Arrascaeta vem chegando por trás ali, finaliza e faz esse gol, o primeiro gol do Flamengo, nesse erro defensivo do Corinthians, dessa linha alta deixando espaço nas costas. Então, média, né? Essa linha média deixando espaço nas costas. Então foi um risco que o Corinthians teve a correr. Aqui mostrando para vocês o time do Flamengo com o seu losango central de novo. O Maia fazendo o cara da distribuição. E aqui você tem o Everton Ribeiro vindo para o lado esquerdo para apoiar o Felipe Luiz. Em alguns momentos ele mudava bastante com a Arrascaeta e assim ia. E o Flamengo teve um equilíbrio dos dois lados de campo. Aqui é a construção do primeiro gol. Você tem o Felipe Luiz aqui dando passe para o Rodinei. Primeiramente o Vitor Pereira muda o time. O Vitor Pereira vem com o Roger Guedes. Ele coloca o Yuri aberto na amplitude. O Juliano entra também para recompor o meio campo. Essa bola chega para o Rodinei. Você vê como o Flamengo, o Corinthians está totalmente descompactado. Um time totalmente não sabendo marcar direito, onde marcar. E essa bola chega no Rodinei. O Rodinei consegue fazer essa tabela com o Everton Ribeiro, que já estão muito acostumados a fazer isso. Do outro lado aqui você tem uma sobrecarga em cima do jogador do Corinthians, do lateral do Corinthians, que é o Wagner. Tem 2 jogadores do Flamengo em cima de um aqui. E o Gabriel aqui se movimentando entre os 2 zagueiros aqui, que é o que um centroavante faz. Ele também trabalha como centroavante, mesmo sendo cara de movimentação. E aí o Rodinei consegue chegar aqui nesse bloco do Corinthians. Em vez dele buscar profundidade, ele joga por dentro do bloco, dá para o Gabriel. O Gabriel faz o gol da equipe do Flamengo, o segundo gol. E aí você vê no decorrer do jogo um Flamengo, um Corinthians totalmente perdido, né? Você vê os espaços que o Corinthians deixa para o Flamengo ainda, o Corinthians não sobe tanto mais a pressão assim, porque até o Vitor Pereira até fala uma realidade, se ele sobe a pressão, a bola chega no Pedro. O Pedro é o cara da temporalização, ia trazer dificuldade do mesmo jeito. E é isso aí, vou mostrar para vocês os números agora e a questão do mapa de calor, vamos lá. Falando de números aqui, gente, para saber se foi um massacre mesmo, igual falaram e tal, para mim o Flamengo teve domínio de jogo. Massacre eu acho um pouco pesado, eu acho que nem o para cá foi para massacre. O Flamengo teve um domínio de jogo, é diferente. Aqui você pode ver no primeiro tempo. Poxa, passes, 46, 45 do Corinthians, 228 do Flamengo, 21 errado do Corinthians, 20 do Flamengo, finalização 2 para cada lado, 2 erradas e 2 corretas. Desarme, 9 do Corinthians, 8 do Flamengo. Cruzamento, 2 do Corinthians, o Flamengo não cruzou nenhuma bola no primeiro tempo. Lançamento 7-7, até o Flamengo lançou mais, errou 12, o Corinthians errou 10. Interceptação, 4 do Corinthians, 2 do Flamengo. Drible, 2 do Corinthians, 7 do Flamengo, o Flamengo driblou mais. Virada de jogo, 3 do Corinthians, 1 do Flamengo, o Corinthians ainda virou o jogo. Virada de jogo, gente, é virada de bola, tá? Posse de bola, 41 do Corinthians, 58 do Flamengo. Então, o primeiro tempo foi bem equilibrado. Segundo tempo, 197 passes do Corinthians, 305 do Flamengo. Finalização 3-4, 3 para o Corinthians, 4 para o Flamengo. Desarme 3-4 também. Então, foi também um equilíbrio ali, mas o Flamengo teve mais domínio de jogo, isso é verdade. O Flamengo teve mais domínio, mais posse de bola, mais controle de jogo. Aí fica parecendo que é um massacre, mas o massacre se lidar quando o resultado é mais elástico também. Mas o Flamengo teve mais domínio, sim. Lançamento, 5 do Corinthians, 9 do Flamengo. 100% de interceptação do Corinthians. 2 de interceptação do Flamengo, 50% do Flamengo de interceptação. 100% de drible do Corinthians. No segundo tempo, estou falando, 100% do Flamengo. Então foi um jogo bem equilibrado. Virada de jogo, 4 do Corinthians. 3 do Flamengo também, que foram corretos, não teve nenhum errado. Então foi 100% para cada também. Mapa de calor do Corinthians mostra que o Corinthians jogou muito pelo lado direito de campo, buscando bastante esse lado aí do onde estava o Adson, em alguns momentos Mosquito, então buscou bastante o lado direito.
de campo, Corinthians, onde o Wagner também jogava. Aqui você vê o Flamengo também jogando muito pelo lado direito, que é o normal, né? Mas também o lado esquerdo foi bem acionado, né? Você pode olhar aqui o mapa de calor. Tem um tempo aqui desse lado, né? Também, né? Bem jogado. E aqui você vê a numeração, tá? Wagner teve 44 passes, o Lucas Piton teve 42. O jogador que deu mais passes foi Felipe Luiz, com 75, e Léo Pereira com 69 passes. Então o Felipe Luiz foi muito bem acionado nesse jogo, sim. Ele realmente deu muito passes. Aqui, posse de bola, Wagner teve 158 posse de bola. Tempo de bola no pé, Lucas Piton 154. E Léo Pereira teve 228 posse de bola, tempo com bola no pé, e Felipe Luiz 206. Beleza, gente? Esse é o vídeo, espero que vocês gostem. Deixem um like, comentário, dislike, uma sugestão. Vou deixar o Pix aí embaixo também na descrição, caso vocês queiram ajudar o canal. Beleza? Até a próxima. A gente volta depois falar mais um pouquinho de futebol.